E pelo que diz esta parábola de Ezequiel, efetivamente trata-se do Deus da casa real de David, Salomão. Portanto, que está a justificar toda a ideologia do poder do judaísmo, do sistema do judaísmo imperial. Esse sonho de serem o grande império de Deus. Claro que teriam compaixão dos outros povos, mas sempre súditos deles. Sempre súditos do judaísmo. A reconhecer o judaísmo e o seu Deus. Assim fala o Senhor Deus. Só que não é o Deus que está a falar Jesus. Diz assim: e eu próprio, depois eu próprio, claro, tem umas coisas para trás, se vocês quiserem, para entenderem melhor, podem depois ir ver. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 17. Eu estou a começar esta parábola que me interessa para aqui, para pôr imediatamente em confronto. Assim fala o Senhor Deus: depois eu próprio tomarei do cimo do cedro. Antes tinha falado num cedro. Do alto dos seus ramos colherei. Tomarei do cimo do cedro. Já falei cedro. Não no arbusto. Cedro era a árvore mais frondosa. Exatamente o contrário do grão de mostarda. Do arbusto que resulta do grão de mostarda. O cedro é o exemplo acabado, o símbolo, melhor, acabado, perfeito, do poder. O cedro é a árvore mais frondosa, mais alta. Digamos, é a árvore das árvores. E eu próprio tomarei do cimo do cedro, portanto, lá do topo, a pirâmide, do alto dos seus ramos, do alto do seu ramo, colherei uma haste e plantá-la-ei num monte bastante alto. E plantá-la-ei num monte bastante alto. Não é na terra, é num monte bastante alto. O ouvinte judeu desta parábola está a ver, é em Jerusalém. O monte bastante alto é Jerusalém, a nossa capital. Para chegar lá era preciso subir muito. É preciso ter este contexto presente para entendermos bem a boa notícia de Jesus e do reino de Deus, Criador. E porque aquela desencadeia tanta polémica e tanto conflito. E Jesus paga o preço elevadíssimo por isso. Por ser um profeta deste reino, reinado, olha, contra o profeta Ezequiel. Jesus pode ter muita pena, mas tem que dizê-lo. Pois se isto era tudo, não era verdade, se isto correspondia a um projeto de poder político imperialista judaico, que até prejudicava os próprios judeus, o povo judeu era vítima disto. Jesus tem que dizer: eu sou a verdade, o caminho, a verdade, a vida. Concluirá depois o Evangelho de João. Ao ver práticas destas, num ser destes, num viver assim, e um revelar assim, depois tira uma conclusão teológica, que põe na própria boca de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não quer dizer que Jesus, alguma vez, o camponês de Nazaré, alguma vez tenha dito esta frase, assim, tal e qual. Mas as comunidades concluem, depois de tudo, o que nos é dado ver, conhecer, em contraste com tudo o que sabíamos antes. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é uma boa conclusão. Mas que se diz de quem? De Deus? Não, do ser humano Jesus, do camponês Jesus. É um ser humano assim, pleno e integral como Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Seremos nós se formos outros Jesus.
o caminho, a verdade e a vida para outros povos, para outros seres. Como Jesus. Isto é tão simples assim. Claro que as igrejas não suportam ouvir esta simplicidade. Querem tudo muito complicado, porque só assim é que têm poder. Isso justifica. Os seus especialistões. Mas Jesus é o calculês, não é o especialistão. Não é doutor da lei, era o que faltava. Estávamos tramados, ele era doutor da lei. Era mais o mesmo. Mas também não estávamos aqui a falar dele. Não é Jesus do século XXI. E então, eu próprio tomarei do cimo do cedro e veem que é Deus. Já nem diz o profeta não diz que é ele que está a dizer. Diz que é Deus, o próprio Deus a dizer. E eu próprio tomarei do cimo do cedro, do alto dos seus ramos, colherei uma haste e plantá-la-ei num monte bastante alto, que era a Jerusalém, onde estava o palácio do rei David, quando havia rei, quando Ezequiel está a dizer esta parábola, o profeta Ezequiel já tudo tinha ido abaixo. E o templo de Jerusalém estava no monte alto, como no tempo histórico de Jesus, no século I, quando o templo foi reconstruído, também lá está. Como está o palácio do sumo sacerdote Anás e Caifás, como está o palácio do representante do Império, Pilatos, como está o palácio do rei Herodes, claro, tudo lá em Jerusalém. Os palácios estão sempre da capital e são sempre como os cedros, altos, blindados. No século XXI são quase todos blindados, ou todos já. O Papa, quando vem, não anda por aí, quando vai a algum lado, não anda por aí numa coisa blindada. E lá do alto. E blindado. Podem atirar balas contra aquilo que não entra. Blindado. São todas perdidas, então já ninguém atira, porque sabe que são perdidas. Porque queremos os nossos olhos. Porque nos deixamos cegar. Porque nos autocegamos. Para não termos problemas, é? Mas então não queremos ser seres humanos? Queremos ser umas bestazinhas, uns vermezinhos? Uns animaizinhos de carga? É o que queremos ser? Olha, se isso nos dá prazer. Mas que maus gostos. Que sabe ao masoquismo. Depois plantá-la-ei, ora veja, isto continua, tudo ao contrário do grão de mostarda. Colherei uma haste, plantá-la-ei no monte alto, plantá-la-ei na montanha elevada de Israel, na montanha elevada, não é uma montanha qualquer, e de Israel, não é do mundo. Já está o império, o sonho da casa real de David, a ideologia que o profeta Ezequiel está a reproduzir e que põe na boca de Deus. Horrível. Horrível. Plantá-la-ei na montanha elevada de Israel. Deitará ramos, cá está, como vamos estar, os ramos. Jesus está quase a reproduzir esta ao contrário. Tudo às avessas. Nos antípodas. Deitará ramos, produzirá frutos e tornar-se-á um cedro magnífico. Não o arbustozinho das aves do céu, a liberdade, tudo bem bom. Não, um cedro magnífico, inacessível. E certamente guardado, vigiado por tropa, bem armada. O que é que pensa? O poder, alguma vez, não anda armado? Anda sempre armado. E do mais sofisticado. Depois nele habitarão todas as espécies de aves, até diz. À sombra dos seus ramos repousarão todas as espécies de voláteis, as aves do céu. E todas as árvores saberão
Já vamos.